Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país. Diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo, vamos aos destaques do programa de hoje, de importantes negociações para a reforma da Previdência. Mas vamos lá, os destaques hoje, só voltar aqui que a gente já toca com os assuntos aqui. Fato é que nós tivemos algumas notícias que a gente pode chamar uma no cravo, outra na ferradura. Vamos lá. Uma no cravo, o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, teve saldo positivo na geração de carteira assinada, ou seja, de emprego com carteira assinada, pelo segundo mês consecutivo. Essa foi no cravo. Agora uma na ferradura, errou a batida. O Banco Central rebaixou a previsão do PIB. Aliás, caiu bastante, bem abaixo agora a previsão oficial do Banco Central. Governo e Congresso em sintonia fina pela Previdência, teve declaração de Rodrigo Maia, reunião de Davi Alcolumbre, presidente do Senado, com o ministro da Economia, Paulo Guedes. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. O Ibovespa se recupera porque estava vindo em baixa, depois nós tivemos essas boas notícias dessa articulação entre Congresso e governo em relação à reforma da Previdência, com possível inclusão dos estados e municípios nesse projeto atual da reforma, e o dólar também terminou em queda justamente por isso. O cenário econômico está no ar. Bom, eu lembro você que nós estamos ao vivo agora pela página da TV Brasil, na rede social Facebook. Você pode acompanhar o programa também pelo Facebook, enviar suas perguntas, fazer seus comentários e depois rever o programa também. E vamos a Brasília porque a Mariana Jungmann está conosco e tem exatamente a história desse roteiro de hoje de negociações entre o governo, de aproximação entre o ministro da Economia e o presidente do Senado, a declaração de Rodrigo Maia em relação a que sim vai se votar a reforma antes do recesso de julho. Bom, tudo isso teve influência no mercado, mas vamos primeiramente entender o que aconteceu em Brasília. A Mariana está conosco na capital federal. Mariana, boa tarde, bem-vinda. Oi, Piotto, boa noite. Se reunirem ontem com os governadores e ouvirem as demandas dos estados, os presidentes da Câmara e do Senado deram andamento nas negociações hoje com os líderes partidários de um lado e com o governo de outro. A ideia é conseguir fazer uma sinalização para os governadores até o início da próxima semana sobre o que é possível atender de imediato nas demandas deles nas duas casas. Por outro lado, eles querem também uma sinalização clara dos governadores de que vão aderir à reforma e trazer os votos dos deputados com os quais eles têm pacto regional. Pela manhã, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se reuniu com as principais lideranças da casa, disse que já começou ontem mesmo a pôr em votação projetos de interesses dos estados e que agora espera ver uma contrapartida. O que eles estão pedindo é o que já está combinado com o Congresso e com o Executivo. A questão é o que nós precisamos para não perder voto. Nós precisamos que os parlamentares próximos aos governadores compreendam a importância da inclusão dos governadores e colaborem com seus estados, ajudando na aprovação da Previdência. O maior problema agora é a gente organizar quantos votos, né, e quem serão os atores dessa solução para ajudar a votação da reforma da Previdência. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniu agora à tarde com o ministro Paulo Guedes, reportou a ele a pauta de pacto federativo apresentada pelos governadores e disse que ambos concordam que o orçamento da União deve mesmo ser descentralizado e melhor dividido com os estados e municípios. E o ministro fez questão de declarar confiança no Senado e na Câmara e disse que da parte do governo não há problema em colaborar para o acordo com os governadores. Estamos todos muito construtivos. Eu confio nessa capacidade de articulação política, no papel decisivo tanto da Câmara de Deputados quanto do Senado. E é exatamente o que ele falou. Nós estamos trabalhando juntos. Mas é evidente, se nós falamos de federação, de pacto federativo, desde o primeiro dia, se nós dissemos durante toda a campanha que era mais Brasil e menos Brasília, é claro que nós vamos dividir.
Bom, Piotr, essas negociações devem prosseguir ao longo do fim dessa semana para que o arranjo final seja apresentado até segunda-feira. Assim, o relatório poderá ser alterado e votado na próxima terça-feira. Essa é a expectativa por aqui. Piotr. Muito obrigado, Mariana. Bom, vamos só analisar o que a gente viu agora há pouco, em todo o relato que Mariana nos trouxe, nas declarações tanto de Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, quanto da reunião de Paulo Guedes e Davi Alcolumbre, que é presidente do Senado. Você se lembra que no começo do governo havia toda uma crítica de que o governo não tinha articulação política e tudo mais? Acontece que a articulação política antes era da Ministério com porteira fechada, que foi exatamente uma crítica da população, uma promessa do governo, do presidente Jair Bolsonaro enquanto candidato, dizendo que não faria esse tipo de articulação, ou seja, de entregar ministério com porteira fechada para partido ficar o dono daquele ministério, ou seja, ele elencaria nomes técnicos para assumir os ministérios e que a articulação teria que ser republicana. O que nós vimos agora em relação à reforma da Previdência, isso é uma articulação republicana, pensando no país. Há um atraso agora, previa-se a votação, inclusive, desse relatório do Samuel Moreira, o deputado Samuel Moreira, que é o relator da reforma na comissão especial, para hoje, vai ficar para terça-feira, mas por uma razão maior, que é um tempo para conseguir colocar estados e municípios no mesmo relatório de reforma da Previdência, ou seja, no mesmo projeto de reforma da Previdência. E mais que isso, conseguir o apoio dos deputados ligados aos governadores, que estão agora fazendo reivindicações. A Mariana já tinha antecipado esse assunto ontem, né? De fazer reivindicações para resolver os problemas fiscais deles neste momento, porque a reforma da Previdência vai fazer uma reforma fiscal, vai fazer, na verdade, uma melhora no ambiente fiscal no longo prazo, tanto que se fala numa economia em torno de 1 trilhão nos próximos 10 anos. E o próprio ministro Paulo Guedes fez menção de que é menos Brasília e mais Brasil, ou seja, para não depender tudo de Brasília. Isso é extremamente positivo. Ou seja, está se vendo agora os dois presidentes das casas legislativas, o Senado e a Câmara, e o governo, exatamente na sintonia para melhorar o projeto de reforma da Previdência, incluir estados e municípios, ter apoio realmente garantidor de que a votação vai passar na Câmara e no Senado. Ou seja, isso é negociação republicana, isso é articulação republicana. Isso é o que a cidadania pediu na última votação, na última eleição, que se fizessem coisas às claras e pensando realmente no melhor do país. É bem diferente do que a gente estava acostumado, ou seja, é preciso entender que a política tem seu tempo. A reforma atrasou do que se tinha de plano original? Sim, atrasou. Isso causou transtornos à economia, a gente vai ver agora, inclusive, que o Banco Central rebaixou a previsão de PIB para este ano. Mas agora está se construindo alguma coisa sólida e sustentável no longo prazo. É tudo que o país precisa, é crescer de forma sustentável por 20, 30 anos. Porque não dá para ter mais os altos e baixos e os solavancos que levam muita gente à pobreza, quebram muitos negócios e fazem com que o país perca aquela ideia de que é um lugar bom para se morar, que é um bom lugar para se fazer planos e tudo mais, que é o que qualquer pessoa quer quando mora num país. Vamos lá para a gente entender tudo o que aconteceu no mercado hoje? Bom, para se ter uma ideia, o Ibovespa hoje estava vindo em queda durante a manhã até o começo da tarde. Depois que houve essas declarações de Brasília, houve uma melhora. O Ibovespa chegou até a 99.420, tinha perdido 100 mil pontos, praticamente estável numa alta muito pequena aqui de 0,04, ficou em 100.723 pontos, muito acima da mínima e muito próximo da máxima de 101.024 pontos. Se a gente olhar agora para as ações todas, a Petrobras caiu 1,60 quase, Vale 0,23, Banco do Brasil com alta de 0,20 também, Bradesco e Itaú com quedas razoavelmente pequenas aqui, se a gente olhar para o tamanho de todas essas ações aqui. O dólar comercial teve queda importante hoje, 0,35 a 3,83, a mínima foi de 3,82, ou seja, se aproximou muito mais da mínima do que do valor da máxima, o que demonstra claramente que os investidores olharam que agora a articulação é maior, por um bem maior, mesmo com esse atraso que é inesperado da votação do parecer do relator. Vamos seguir aqui para a gente entender um pouquinho, porque o Banco Central, e é importante que se tenha articulação e avanços democráticos e republicanos pensando na recuperação sustentável da economia brasileira, porque hoje, baseando-se nos dados atuais, o Banco Central revisou para baixo o crescimento da economia do país este ano. A projeção do PIB agora no mês de junho, no relatório trimestral de inflação divulgado hoje,
caiu para 0,8%. Em março era de crescimento, previsão de crescimento de 2%. A gente divulga sempre às segundas-feiras aqui o Boletim Focus do Banco Central, que justamente o Banco Central ouve economistas e analistas de mercado toda semana, e lá a gente já está vendo essa queda na previsão de PIB. Há outros economistas que dizem que ali está contaminado, tem um exagero em tudo aquilo, porque o país, se avançar a reforma já no primeiro semestre, pode trazer ânimo para investimentos e isso pode gerar riqueza e recuperar parte, pelo menos, do crescimento da economia, que não seria mais os 2,5%, 2% que se imaginava, mas bem acima desses 0,80%, que, por enquanto, é a previsão do Banco Central. Só para a gente seguir aqui, o Banco Central mostra por que ele baixou. Para você ter uma ideia, a agropecuária, que era de 1%, subiu para 1,1% o crescimento neste ano. Mas a indústria, a previsão era de crescimento de 1,8%, caiu para 0,2%. Serviços, 2% para 1%, pela metade. O setor de serviços é extremamente importante em PIB. Consumo das famílias, que é extremamente importante também, 2,2% para 1,4%. Consumo do governo, 0,6% para 0,3%, o que demonstra que o governo tem problemas nas contas públicas, vai evitar gastar o máximo. E formação bruta de capital fixo, você que acompanha o cenário econômico sabe que é investimento. Quando uma empresa, por exemplo, compra máquinas, quando uma empresa, por exemplo, faz um novo galpão, ela está investindo num espaço ou em equipamentos para fazer outras coisas. Ou seja, o investimento aqui caiu de 4,3%, que era a previsão inicial lá de março, para 2,9%. Bom, daqui a pouco eu falo mais sobre esse crédito. Aliás, podemos falar já agora. A taxa do compulsório, até para tentar reativar a economia, enquanto a reforma da Previdência tem seu ritmo natural, e é natural que ela tenha essas demoras, porque tem uma negociação com o Congresso, é da democracia que ocorra assim. Poderia ser mais rápido ou não, mas enfim, está andando pelo menos. O fato é que o governo está tentando, com todas as medidas que pode, que não dependem do Congresso, tentar justamente reativar a economia. Nós vimos recentemente na segunda-feira, e ontem nós tratamos desse tema aqui, o governo vai mexer, fez uma proposta para baixar o preço do gás no país, quebrando o monopólio tanto da Petrobras na distribuição, dos estados na distribuição e na oferta de gás que faz a Petrobras. Isso vai, por exemplo, o gás no Brasil custa $13 o metro cúbico, nos Estados Unidos custa 3, na Europa custa 7. Isso demonstra claramente o quanto que se paga mais aqui no Brasil, e isso vai para o preço do produto, vai para o investimento menor das empresas, porque ela tem que gastar mais com energia. Vamos lá, a taxa do compulsório é aquele valor que os bancos são obrigados a depositar no Banco Central. Eles não podem fazer nada com aquele dinheiro. É um dinheiro que pertence ao banco, mas fica parado no Banco Central. Por que o Banco Central tem um compulsório? Ou seja, a taxa de compulsório é o valor que, dentro daquele valor que o banco tem um valor, um percentual que o banco é obrigado a depositar. É uma medida para controlar a inflação, para não ter muito dinheiro no mercado, e isso, obviamente, pode gerar inflação. Neste caso, como nós temos inflação baixa e necessidade de crédito, o que fez o Banco Central ontem, inclusive no final do dia, baixou 2 pontos percentuais da taxa de compulsório. Era 33%, agora é 31% da carteira dos bancos. Em 1º de julho, começa exatamente no 1º de julho, serão 16 bilhões a mais de dinheiro para que os bancos possam oferecer de crédito à economia. E o ministro Paulo Guedes falou que ao longo do ano vai haver novas liberações e podemos chegar a 100 bilhões a mais de crédito para os bancos. Agora, falta os bancos não ofertarem esse recurso com taxas abusivas e altíssimas como eles fazem. Mas o governo aqui, nesse aspecto, está fazendo a parte dele. Eu estou irrigando os bancos com mais recursos, com menos dinheiro que eles têm que deixar no Banco Central, justamente para que esse dinheiro vá para a economia, em que o empresário e o cidadão que quer comprar tenha dinheiro no banco e possa fazer as suas compras, os seus investimentos com uma taxa de juros menor. Mas está aqui, essa foi a decisão, mais uma medida que a gente pode chamar de microeconômica para tentar incentivar a recuperação econômica ainda este ano, que, claro, a gente viu pela previsão do Banco Central, está bastante delicada neste momento. Aliás, sobre este assunto, falando do setor industrial, a gente viu que o Banco Central rebaixou a previsão de crescimento da indústria. O Maurício de Almeida está conosco no Rio de Janeiro, ele tem informações justamente de uma pesquisa de confiança do setor industrial divulgada hoje pela Fundação Getúlio Vargas. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. Para realizar essa pesquisa, a Fundação Getúlio Vargas analisou 19 setores da indústria. E ao contrário da área da construção e do comércio, onde a própria Fundação Getúlio Vargas, agora no mês de junho, registrou um aumento da confiança, mais otimismo no setor da indústria, essa confiança não se refletiu. Ontem mesmo, aqui no cenário econômico, nós mostramos que na área da construção,
está voltando o otimismo, ainda de leve, um otimismo moderado, mas ele começou a ter essa retomada, inclusive com a geração de empregos, o que mostra que o setor começa a voltar a produzir. Mas a indústria continua com a confiança em baixa, tanto que agora o índice de confiança da indústria no mês de junho registrou uma queda de 1,5 ponto. Com isso, no acumulado, ele chegou a 95,7 pontos, que é o menor patamar desde outubro do ano passado, quando aconteceu a eleição presidencial. Mais uma vez, os motivos que levaram a essa confiança baixa na indústria estão relacionados com a economia, que continua sem conseguir deslanchar, e principalmente por causa da aprovação da reforma da Previdência, que ainda não aconteceu. A demora na aprovação dessa reforma da Previdência no Congresso acaba deixando os empresários do setor industrial receosos de voltarem a investir, e com isso a indústria fica com a sua produção em baixa. Tanto que, com a confiança caindo, o uso da capacidade instalada da indústria caiu 0,3 ponto agora no mês de junho. Com isso, apenas 75% do parque industrial brasileiro está sendo utilizado, ou seja, 25% das indústrias do país estão ociosas. Isso se reflete no Produto Interno Bruto brasileiro, que também anda sem conseguir decolar. Imagina, com 25% do parque industrial parado, são riquezas que deixam de ser geradas e, com isso, também empregos que deixam de ser gerados, que também se reflete no alto índice de desemprego do país. Ou seja, a confiança na indústria precisa voltar, mas para isso, como sempre, a aprovação das reformas e a economia acelerar para o empresário ter confiança de investir e ocupar mais a capacidade instalada das indústrias brasileiras. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Esse índice de ociosidade dentro das indústrias tem uma explicação que é bom a gente voltar a falar desse assunto aqui. Se a indústria tem espaço ocioso, ou seja, capacidade ociosa, quer dizer que mesmo que eu tenha uma retomada mais forte da economia, a geração de emprego não é proporcionalmente igual, porque ela primeiro vai ocupar o espaço que ela tem para depois ela começar a fazer novos investimentos. Esse é o lado ruim da história. Agora, o lado bom é que se ela não ocupar essa capacidade ociosa, aí sim que não tem geração de emprego nem agora, nem lá na frente, nem proporcionalmente menor agora e nem proporcionalmente maior lá na frente. Isso é extremamente importante. Isso requer que o novo profissional, inclusive, volte ao trabalho, mas volte mais requalificado, porque, claro, se passar a reforma e com essas medidas microeconômicas do gás que eu anunciei agora há pouco, com a perspectiva de liberação de uma redução da taxa do compulsório dos bancos, é mais dinheiro para irrigar a economia e, claro, precisa que os bancos também não cobrem taxas abusivas. Isso tudo tem poder, sim, de melhorar a economia. Vamos seguir aqui para a gente entender. Eu tenho participação no Facebook aqui, só me perdoe. O Marcelo Dalém, Piotr, você acredita que o cenário econômico mude após a aprovação da reforma da Previdência? Todos os sinais levam a acreditar nisso, sim. Eu tenho ouvido muita gente de vários setores da economia, eles dizem que o caso da reforma da Previdência não mostra só apenas a solvência fiscal no longo prazo e uma melhora das contas do governo. Mostra que governo e Congresso começam a trabalhar juntos por medidas econômicas que tenham efetivamente resultado na vida do país. Como a gente viu agora, inclusive, o próprio ministro Paulo Guedes dizendo assim que o governo não se opõe às demandas dos governadores, está disposto a ajudar para justamente tentar fazer medidas a ponto de que eles consigam melhorar a situação fiscal deles, eles consigam receber mais recursos para fazer investimento nos estados. As pessoas não moram só em Brasília. Quem mora em Brasília é quem mora no Distrito Federal. As pessoas moram em todos os outros estados e nas cidades brasileiras. É o que o próprio ministro tem feito menção já há muito tempo, ou seja, menos Brasília e mais Brasil. Mas, é claro, isso requer uma contrapartida do apoio efetivo dos governadores com as suas bancadas para fazer votar a reforma da Previdência e rápido, sem mais atrasos. Aliás, o Fábio Cruz aqui diz o seguinte, Ricardo Prado, e assim continua a novela das negociações das reformas, e nisso o Brasil continua lento em crescimento, não está nada fácil, mas nós vimos aí alguns avanços, acho que bastante importantes, é importante notar esse avanço. Obrigado, Ricardo. O Fábio Cruz diz aqui, manda um abraço para a Cíntia de Moura, ela não perde um programa seu, uma verdadeira aula de economia. Muito generosa a Cíntia de Moura, obrigado pela gentileza e lisonjeado aqui. E o Goulart, uma última pergunta aqui. Ele está dizendo que a Gafisa, que é uma das ações negociadas na Bolsa, deu uma recuperada. Você acha que com a promessa de mudanças a construção civil vai reagir positivamente?
É um setor que precisa de duas coisas: de expectativa positiva no longo prazo, que a aprovação da reforma traz, e de oferta de crédito maior, que a gente está vendo com essa redução do compulsório pode chegar. Ou seja, quem compra um imóvel hoje, e a Gafisa é uma construtora de imóveis, quem compra um imóvel compra expectativa, está olhando para o futuro, levando-se em conta que eu acho que a economia vai ficar boa pelos próximos 5, 10 anos. Aí as pessoas compram um imóvel. E claro, quando você tem recurso no banco para isso, com essa redução do compulsório. Bom, vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente continua aqui no cenário econômico. Tem índice de inflação também, tem comparação do IGPM, que é o índice que reajusta os aluguéis, e dando uma olhada também com o IPCA, e também a geração de empregos pelo Cadastro Geral de Empregos positivo pelo segundo mês. Eu volto logo depois do intervalo aqui no cenário econômico. Já de volta com o cenário econômico, amanhã é o último dia para o saque das contas do PIS/PASEP, é mais recurso entrando na economia. Ana Luísa Médici está conosco em São Paulo e tem detalhes. Ana Luísa, boa noite. Olá, Piotr, boa noite a todos. Olha, até ontem mais de 2.200.000 trabalhadores com direito ao abono ainda não haviam sacado o dinheiro, segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Preste bem atenção nessas informações para saber se você tem direito a sacar o abono. O primeiro requisito é saber se tem inscrição no programa PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e se a empresa onde trabalhava informou os dados corretamente ao governo. O segundo requisito para dar direito ao abono é se o trabalhador teve a carteira assinada por ao menos 30 dias durante o ano de 2017 e cuja renda não tenha ultrapassado o máximo de 2 salários mínimos por mês. Muitos questionam: como eu consigo saber se tenho direito ao abono do PIS/PASEP? Olha só, para saber se tem direito ao pagamento do abono salarial, é preciso fazer a seguinte consulta. Quem trabalha em empresa privada tem como benefício o PIS. Quem tem smartphone pode baixar o aplicativo Caixa Trabalhador no site da Caixa Econômica Federal. Anote aí o endereço para obter o aplicativo: www.caixa.gov.br/PIS, está aí no vídeo, e com o aplicativo instalado, clique em consultar pagamento. Já quem não tem smartphone, pode ligar para o número de atendimento da Caixa, anote aí, 0800 726 0207, e a ligação é grátis. Já o servidor público tem o benefício do abono pelo PASEP. A consulta poderá ser feita pelos telefones da Central de Atendimento do Banco do Brasil, 4004-0001, para quem vive nas capitais e regiões metropolitanas. Já quem mora em outras cidades deve telefonar para o número 0800 729 001. E os deficientes auditivos poderão usar o número 0800 729 0088. O valor pago é de até um salário mínimo de R$ 998 em 2019, mas o montante varia de acordo com o tempo que a pessoa trabalhou. Se trabalhou o ano todo, receberá um salário mínimo. Se trabalhou um mês, ganhará proporcionalmente. E como sacar o dinheiro? É simples. Funcionários de empresa privada podem usar o cartão cidadão e senha cadastrada e podem sacar o dinheiro de caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal ou em casas lotéricas. Já quem não tem o cartão cidadão pode fazer o saque em qualquer agência da Caixa, apresentando documento de identidade. Se for servidor público, o saque é feito nas agências do Banco do Brasil com a apresentação de documento de identificação. E servidores correntistas do banco recebem o dinheiro diretamente na conta, Piotr. Ana Luísa trouxe todos os detalhes para que você verifique se você tem o direito ali de sacar da sua conta de PIS/PASEP. Vamos dar uma olhadinha aqui no CAGED, falando em carteira assinada, em PIS, enfim. Em maio de 2019, pelo segundo mês consecutivo, nós tivemos só uma queda em março. O saldo de cadastro de empregados e de empregados de contratação ficou positivo em 32.149 empregos. Em maio do ano passado tinha sido 33 mil, um pouquinho maior só. No ano, o acumulado é de 351 mil empregos, em 12 meses 474 mil, ou seja, a recuperação do emprego acontece aqui, talvez não na velocidade com que se imaginava, mas nós estamos falando de saldo positivo. Agropecuária, construção civil e serviços no positivo, agropecuária com 37 mil, comércio e indústria tiveram queda, ou seja, o saldo foi negativo. Vamos falar só da inflação do aluguel.
o IGPM, que foi divulgado hoje pela Fundação Getúlio Vargas, uma alta de 0,80. Em maio foi de 0,45, em junho de 2018, 1,87, ou seja, foi um pouquinho menor, mas houve aqui o que se chama de uma aceleração da inflação. No ano, 4,38, 12 meses, 6,51. É o que nós temos justamente nessa inflação divulgada. As matérias-primas cresceram todas: soja, ferro, minério de ferro e milho. Bom, num dia importante para a economia, de articulação muito positiva entre governo e Congresso em prol da reforma da Previdência, mas também numa série de medidas para fazer o país avançar, ou pelo menos as medidas que podem ser tomadas agora para recuperar a economia. O Cenário Econômico termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Amanhã, 6 da tarde, a gente está de volta aqui pela TV Brasil, a sua TV pública. Até lá.